Opa, fala pessoal, tudo bem? Muita gente falando de fundos imobiliários de shopping centers para 2024. E aí, o que você acha? Você é um investidor de fundos imobiliários de shopping? Vou compartilhar aqui na minha tela alguns deles e aí você me diz aqui nos comentários se você investe ou não. Olha só, primeiro ponto que a gente pode trazer aqui são alguns fundos de shopping, né? Eu listei aqui todos eles por valor patrimonial, ou seja, dos maiores para os menores. Então, o maior fundo de shopping da nossa bolsa é o XPML11, que ele tem mais de 3 bilhões de valor patrimonial, tá? Ou seja, é um fundo com muitos shoppings valiosos dentro dele, com dividendo atual de 8,6, um PVP um pouquinho acima do valor justo, né? 1,03, e uma valorização, já contando os dividendos, de mais de 30% ao longo dos últimos 12 meses. E o que a gente vê é que todo o setor, ou seja, todos os maiores fundos de shopping, tiveram uma valorização aí relevante ao longo dos últimos 12 meses, ok? Segundo lugar está aqui HGBS, depois o VISC, depois o HSML e o MAL11. Esses aqui são os maiores que a gente tem na nossa bolsa. Então, todos eles aqui desempenhando bem. Você me diz se você é um investidor ou não e se está otimista para 2024. Mas a verdade aqui, a informação que eu te trago é que todos eles estão com um bom desempenho sim. E segundo os estudos e os analistas que eu pesquisei para trazer nesse vídeo hoje, todo mundo está bastante otimista para esse setor em 2024, ok? Vou começar a compartilhar aqui essas informações com você. A primeira informação que eu quero compartilhar com vocês é essa aqui da redução da taxa Selic, que favorece os fundos imobiliários, principalmente os fundos imobiliários de tijolos. E aqui nessa matéria que eu estou compartilhando, alguns analistas da XP falando justamente sobre esse destaque dos fundos de tijolos, principalmente os shopping centers, em primeiro lugar, depois logística, varejo e lajes corporativas. E a projeção dos analistas do BTG também, em primeiro lugar, os fundos de shopping center. Então, galera, qual é o primeiro ponto aqui, né? Tendência para 2024, queda da taxa Selic, tá? Então esse aqui é o primeiro grande motivador. O que vai fazer preço nos fundos imobiliários em 2024? Queda da Selic, fundos de tijolos tendem a subir e aí os fundos de shopping estão bem localizados, né? Estão bem, num bom ponto. Por quê? Porque o fundo de shopping ele depende muito do consumo das pessoas. E se a gente tem uma queda da taxa Selic, isso favorece consumo, né? Então a gente já começou a ver esse movimento nos shoppings. Faço um destaque aqui também importante para a renda urbana. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre isso. E esse é o ponto, esse é o cenário que a gente tem agora. Eu até vou compartilhar aqui o gráfico da taxa Selic histórica, porque a gente vê que uma tendência que já acontece sempre, a gente não está redescobrindo a América, nada disso, é simplesmente um movimento que já aconteceu e tende a acontecer. Em momentos de queda da taxa Selic, que é essa área verde do gráfico, aconteceu no período de 2005 para 2006, aconteceu em 2008 para 2009, aconteceu em 2011 para 2012 e o último ciclo de queda da taxa Selic foi de 2016 até 2020. E agora a gente está passando por um que começou no final de 2023. E só para você ter ilustrado aí na sua cabeça, esse último ciclo de queda da Selic de 2016 até 2020, aproximadamente, os FIIs, os fundos imobiliários, subiram quase 146% nesse período. Ou seja, a gente espera sim uma tendência de alta para os FIIs nesse momento aqui, nesse ciclo de queda da Selic que começou no final de 2023. Tá? Então esse é o plano de fundo, esse é o principal argumento. Agora, a gente olhando especificamente para o setor de consumo, varejo e shopping centers. Quais são as informações que a gente precisa analisar? Primeiro, compartilhar aqui algumas informações sobre alguns fundos imobiliários específicos. Então, o XPML é o maior fundo que a gente tem na bolsa de shopping. Já mostrei para você. Ele anunciou o maior dividendo da história do fundo nesse último mês que passou. Isso comprova o cenário positivo para ele nesse momento. E por quê? Um dos motivos é que ele está indo às compras.
tanto o XPML quanto o VISC concluíram aí compras de mais shoppings. Então eles estão aproveitando esse momento positivo e estão aumentando o seu valor patrimonial, trazendo mais recurso para dentro do fundo, né? Porque se ele está comprando mais shoppings, é mais dividendo que vai entrar no caixa dele, obviamente, né? Mais receita que vai virar dividendo para os seus cotistas, os seus investidores, eu, você, qualquer pessoa física. Então, vários fundos estão nesse movimento e eu trago aqui um ponto bem legal para vocês, que eu consegui um relatório junto com a Levante falando sobre o HSML11, que é um dos fundos de shopping, um dos maiores que a gente tem na Bolsa, mas ele não é tão falado. E aí esse relatório aqui, que o pessoal lá da equipe do Felipe preparou para a gente, é muito bom porque ele está falando sobre a emissão de cotas que acabou de acontecer, né, uma nova captação, só que ele está dissecando o fundo detalhe por detalhe, minúsculos detalhes. Eu gostei muito, nunca vi um relatório tão bem feito sobre um fundo imobiliário. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você fazer o download, porque é material gratuito, de muita qualidade. E só para fazer um spoiler aqui, uma das conclusões aqui da equipe da análise da Levante é que o HSML é um bom fundo sim, mas talvez ele seja um fundo mais tático, um fundo para comprar em alguns momentos, vender em outros, não necessariamente carregar para o longuíssimo prazo, mas aí você faz o download e você vai entender um pouquinho mais do HSML11. Como eu disse, não é o maior a gente tem o XPML e o HGBS11, muito bem posicionados, mas vale a pena dar uma olhada aqui no HSML também. Beleza? E aí, como eu disse, a gente precisa ficar de olho também no setor de renda urbana, tá? O HGRU, por exemplo, ele também anunciou um dividendo recorde já em janeiro. E aqui a análise macroeconômica, digamos assim, né? O geral é a mesma coisa. Um fundo de renda urbana vai ter loja de departamento, por exemplo, Pernambucanas, vai ter supermercado, Pão de Açúcar, vai ter instituições de ensino. Renda urbana também depende muito do consumo das pessoas. As pessoas precisam estar com dinheiro. Então o PIB do país tem que estar crescendo. E aí a renda urbana ela vai desempenhar bem. Eu acho até que são lojas, são imóveis mais bem localizados até do que os shopping centers, né? O shopping center, sim, é uma experiência que o brasileiro gosta, né? De ir lá para passear e tudo mais. Agora, renda urbana, esses imóveis dentro dos grandes centros, das ruas, das grandes cidades, são ouro, né? Digamos assim, é impossível repor, né? Aquela boa localização numa rua muito movimentada que tem uma loja de departamento ou então um supermercado, por exemplo. Então a localização dos fundos de renda urbana eu gosto muito. E aí eu trouxe essa notícia do HGRU como um exemplo, por quê? Porque o HGRU, por exemplo, não é aquele fundo que está super barato não, né? Ele pode até estar sendo negociado com o PVP um pouquinho acima do valor justo, mas é qualidade, né? Você está comprando você está virando um pouquinho dono de um conjunto de imóveis pensando nesse dividendo futuro. Então, assim, comprar um fundo imobiliário a preço justo ou então só um pouco acima do seu valor patrimonial, não acho tão ruim, ok? A gente se acostumou muito nos últimos anos a comprar super barato. Pode ser sim que em 2024 não tenha mais tanta pechincha, tanta coisa barata por aí. E mais uma informação, mais um estudo importante que eu trago aqui para vocês, é esse relatório aqui que a Toro preparou, os melhores investimentos para 2024, e aí eles têm algumas informações sobre fundos imobiliários que vão muito nessa linha que eu falei. Às vezes você comprar no valor justo, um investimento de qualidade, pode ser muito positivo para você. E aí eu vou compartilhar aqui com vocês, porque esse relatório eu consegui com o pessoal da Toro, porque eles vão fazer um evento lá no dia 30/1, às 19h30, justamente falando sobre essas melhores oportunidades. Vai ter bastante gente legal lá, então você faz o seguinte, para participar desse evento da Toro, eu vou deixar aqui um link na descrição também, porque aí você se cadastra, você abre sua conta na Toro, que é a corretora que eu uso. Todo mundo que abre conta com o meu link de parceria ganha esse meu livro, tá? Link aqui na descrição, então. E aí você também vai ser avisado sobre esse evento aqui e pode até receber esse relatório que eu vou compartilhar algumas informações com vocês agora, tá? Então, vou olhar aqui na parte de fundos imobiliários, está aqui exatamente na página 52 aqui desse relatório extenso que o pessoal da Toro preparou. E aqui o que a gente vê, ó?
os melhores fundos imobiliários para 2024, né? Então eles falando aqui sobre a questão positiva de ter renda mensal isenta de imposto de renda, que é muito melhor do que investir em poupança, muito melhor que investir diretamente em imóveis também. E aqui o ponto é que os fundos eles são ótimos ativos, tá? E os analistas ainda consideram que tem fundo barato, que pode estar acabando. Mas o ponto que eu quero trazer aqui para vocês é: fundo de tijolo realmente é uma unanimidade, está muito positivo. Agora, a gente não pode esquecer também dos fundos de recebíveis, ou seja, os fundos de papéis, tá? Por quê? Porque são uma proteção contra a inflação. Tem muito contrato de IPCA, muito contrato de GPM em fundo de papel. E também, mesmo a Selic caindo, eles até colocam aqui, ainda é um patamar alto, né? Mesmo se ficar 9% ao ano, é um patamar interessante, ok? Então, comprar no valor justo. Hoje, fundo de papel, você até encontra um ou outro um pouquinho mais barato, mas se você achar no valor justo, já está muito bom, ok? E aí, é exatamente esse ponto que eles colocam. Como a gente já falou aqui desde o começo do vídeo. Quais são os fundos que tendem a performar melhor em 2024? Os imóveis físicos, ou seja, fundos de tijolos. Mais uma vez, temos aqui, ó, logística, shopping center e industrial. Esse é o cenário que a gente tem agora. Então, me diz aqui nos comentários se você está otimista para 2024 e se você está investindo em FIIs, tá bom? E assista esses outros vídeos aqui também. Um abraço e até mais!